O mercado de GPUs não anda lá muito empolgante. O último lançamento relevante que nós tivemos, bom, foram as GTX por parte da Nvidia e a Radeon 7 por parte da AMD, já que depois disso a AMD não anunciou mais nada. É por isso que está todo mundo na expectativa das Navi, as novas GPUs da AMD que devem chegar neste ano. Mas e se toda essa expectativa fosse por água abaixo, descobrindo que a AMD parece que quer continuar sendo a AMD de sempre? Sua placa de vídeo está estranha? Começou a aparecer alguns artefatos, ela não funciona mais corretamente? Seu notebook está superaquecendo e desligando? Sua placa-mãe está com defeito? Você precisa de um especialista. Procure nosso parceiro GTEC Informática. Peça um orçamento sem compromisso. Confira mais no link na descrição. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Sim, a AMD está numa posição bem favorável se a gente colocar isso em perspectiva com os anos anteriores. Se a gente colocar a situação atual da AMD, ela está numa situação bem mais agradável do que alguns anos atrás. A gente tem uma AMD que está indo muito bem nos CPUs, a AMD que está botando a Intel aí para correr. Então a AMD já com 7 nanômetros, Intel patinando nos 10 nanômetros, muito bem nos CPUs, com produtos para os consoles, trazendo aí os CPUs que vão equipar o próximo Xbox e o PS5. Mas por que parece que essa mesma AMD não está no mercado de GPU? Sim, eu sei, ainda não tem uma GPU da AMD para a gente poder criticar, exceto uma Radeon 7, que a gente está avaliando. Mas a gente já conhece o produto e apesar de todo o burburinho que foi criado no entorno da Radeon 7, ela não é exatamente empolgante. Ela é no máximo uma placa ok e mesmo o estrago que ela fez no mercado não foi grande. Então a Radeon 7 chegou basicamente para a AMD mostrar que ela ainda está no mercado. Quem deve de fato colocar a AMD na disputa são as GPUs Navi. Nós já falamos algumas vezes sobre a GPU Navi aqui e sobre a expectativa que nós temos em torno dela, mas até então nós não tínhamos nenhum tipo de vazamento que confirmasse nada fisicamente sobre a GPU. A gente já teve alguns vazamentos, algumas especulações sobre desempenho, até nomes e como seria a Navi em desempenho em relação às suas concorrentes, mas a gente não tinha nada exatamente físico para poder analisar. Isso mudou alguns dias atrás, quando nós tivemos aí o vazamento de um PCB da AMD. Vamos começar assim, com um PCB da AMD, um PCB de uma placa de vídeo da AMD, sem especificar qual seria a GPU que estaria nessa placa. Esse PCB foi analisado por algumas pessoas, entre elas o Buildzoid. O Buildzoid analisou o PCB e tirou algumas conclusões bem interessantes sobre esse PCB de placa de vídeo da AMD. Primeiro e mais importante é que sim, é um PCB da AMD, então não parece ser uma montagem, parece ser legítimo o PCB e ele traz ali algumas características que até então não tinham sido vistas em outros produtos ou em outras placas de vídeo da AMD, sejam as placas de vídeo Radeon ou seja as placas de vídeo corporativas da AMD. Então a gente não tinha nada especificamente igual a esse PCB no mercado. Analisando, ele encontrou ali algumas coisas bem interessantes. A primeira delas é que essa GPU utiliza GDDR6, o que fica bem óbvio quando você analisa e encontra ali os espaços para os chips. Então a gente não está falando de nenhum produto com memórias HBM como Radeon 7 ou as Vega, né? Então a gente está falando ali de alguma GPU que vai utilizar o GDDR6. Também existe ali uma linha nova, né, de fases, com uma grande quantidade inclusive de fases e uma disposição de VRMs diferente com algumas controladoras, algumas coisas um pouquinho diferente do que a gente vê atualmente. Até aí é bem positivo, a AMD costuma fazer uns modelos de referência com um VRM bem overkill, ou seja, bem exagerado para o que a placa realmente precisa, o que é muito bom na verdade. Mas continuando com a análise ali do PCB, a gente começa a encontrar algumas coisas um pouco mais preocupantes. Bom, a primeira delas e que, bom, não sei se seria exatamente uma surpresa, mas a gente esperava uma coisa diferente, são espaços para dois conectores PCI de 8 pinos. Então, você fica pensando, onde é que eu já vi uma placa de vídeo da AMD com dois conectores PCI de 8 pinos? Várias delas, para falar a verdade, mas mais recentemente,
Aqui mesmo. Esses dois conectores PCI de 8 pinos significam que a AMD poderia utilizar esses dois conectores em uma placa de vídeo que utilizasse esse PCB. Isso é o que se pode dizer, já que não se pode ser confirmado. Porém, por outro lado, é bem difícil que a AMD faça só um PCB para de repente não utilizar esses dois conectores de 8 pinos. Mas isso vai ficar um pouquinho mais complexo lá na frente, ou mais simples na verdade. Lá na frente eu vou explicar para vocês. Mas ainda falando dos dois conectores de 8 pinos, o que eles significam? Bom, eles significam que a GPU poderia andar próximo dos 250 a 300 watts. Que coisa horrorosa! E se a gente colocar isso em perspectiva, novamente nós temos algo próximo a uma Radeon 7 e a uma Vega 64 em relação a TDP e consumo. Então, realmente não é algo que a gente esperava ou que a gente gostaria de ver numa GPU da nova geração, utilizando uma litografia menor e que deveria trazer uma eficiência energética maior. Para necessitar de tudo isso, nós precisaríamos de uma GPU com um poder de processamento elevado, então espera-se que pelo menos algo próximo da Radeon 7 ela tenha em desempenho, certo? Bom, isso é difícil dizer baseado só no PCB, mas de qualquer forma, digamos que por uma nova geração não é exatamente isso que a gente espera. O que a gente esperava era uma eficiência energética. E se o desempenho esperado para a nave é algo próximo de uma Radeon 7 ou dali para baixo, imagina-se que pelo menos para chegar nisso com uma GPU de 7 nanômetros, com uma nova trabalhada ali, nós teríamos um pouquinho mais de eficiência e parece que esse não é o caso. Nós temos aqui neste caso uma Radeon 7 com uma GPU Vega de 7 nanômetros, basicamente portando os 7 nanômetros, a Vega para os 7 nanômetros, e nós não tivemos ali um ganho tão grande, mas foi significativo, já que nós tivemos um aumento de clock. Seria então, de repente, uma Polaris trabalhada para 7 nanômetros? Isso porque alguns rumores dão conta de que também seria a nave uma GPU GCN, então nós não teríamos ali uma mudança, né, da arquitetura que nós temos da AMD já desde os 28 nanômetros, então a gente já está vendo GCN desde a geração HD alguma coisa. E até agora a AMD não mudou, nós estamos chegando na limitação máxima, né, dos 4096 Stream Processors que se permite na GCN e nós não tivemos uma mudança, algo que era esperado para a nave. Então, mesmo sem confirmação, ainda nos deixa um pouco decepcionados. Passando agora para outra informação bem importante, seria em relação ao modelo que esse PCB poderia trazer ao mercado. Sendo um modelo de referência, a nave poderia ser nada mais nada menos do que um blower fan. Ah não, blower de novo não, blower não. Ao invés de mudar o seu modelo de referência, como fez a Nvidia com as RTX, ou como fez com as GTX 16 sem lançar um modelo de referência, a AMD iria para um blower fan. Segundo o Buildzoid, sua análise, os pontos apresentados ali no PCB são utilizados comumente para fixar a carcaça e o blower fan, o que obviamente não é o ideal para que você consiga extrair o máximo de desempenho. O mesmo aconteceu com o R9 290 e 290X, não sei se vocês se lembram na época, mas também foi o mesmo argumento, não, isso é só para disponibilidade e tal, mas o que nós tínhamos eram modelos da Sapphire, da XFX, modelos de todas as parceiras da AMD e a única opção que havia no mercado eram as blower, que por sinal eram muito barulhentas e pouquíssimo eficientes. Só depois de alguns meses nós tivemos os modelos custom com sistemas de refrigeração mais eficientes e mais silenciosos. Então, realmente não é um panorama muito animador o que nós temos por enquanto. O que eu posso dizer para vocês de positivo em relação a esse vazamento ou a esse leak desse PCB é que esse pode ser só um sample de engenharia, uma amostra de engenharia. Um PCB sim que utilizaria GPUs Navi com GDDR6, mas que seria somente para testes, então por isso utilizar várias fases e dois conectores de energia de 8 pinos. Do meu ponto, eu realmente espero que nós não tenhamos os modelos blower, acho que já passou do ponto da AMD entregar um modelinho de referência um pouco mais eficiente, assim como fez com o Radeon 7, e a gente ter, pelo menos num primeiro momento, um produto com boa disponibilidade e com boa eficiência. A gente não tem um produto
barulhento, com throttling cortando o clock da GPU, limitando o seu desempenho e que não seja lá muito frio. Então vamos esperar, nos próximos dias devem surgir mais informações. Caso se confirme os vazamentos, nós teremos Navi na Computex logo no final do mês e devemos ter o lançamento em 7/7, conforme os últimos vazamentos. Mas eu quero ouvir de vocês o que vocês acham. Será que a AMD vai continuar no mesmo caminho que já vinha seguindo com Vega, que já vinha seguindo com Polaris? Ou seria essa uma amostra de engenharia? Seria essa uma amostra para uma GPU apenas corporativa, no qual vão sim utilizar o blower fan, como a gente tem nas Radeon Instinct ou nas Radeon Pro? Será que nós teremos alguma mudança em relação aos modelos gamers, os modelos para consumidor de fato? Teremos um modelo de referência mais eficiente? Deixa aí nos comentários e diga qual é a sua expectativa para a Navi. Você está esperando para comprar ou você já desistiu e já comprou a sua placa de vídeo? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!